conversar aqui sobre o desenvolvimento, né, também, vemos assim, há como se desenvolver e como fazer um desenvolvimento planificado dessa condição do domínio da ectoplasmia. Mas hoje, para a pessoa identificar qual é o grau de ectoplasmia que ela tem, a primeira coisa que ela deve perceber hoje, qual é o grau de parapercepção. A pessoa tem parapercepções, ela percebe as energias de alguma forma, percebe, vamos dizer assim, a atuação dela no ambiente, como ela consegue mudar o ambiente pela presença dela com as suas próprias energias, ou ela se percebe hoje inócua no ambiente. É uma pessoa que entra no ambiente e nada acontece a partir da sua presença. Então, se a pessoa já percebe que a presença dela nos ambientes causa alguma mudança, seja uma mudança positiva ou seja uma mudança não tão positiva, ela já começa a perceber o seguinte, há uma força nas energias delas. Então, porque às vezes a pessoa pode ser negativa, mas ela não tem força nem para mudar nada, mesmo sendo negativa. Então, essa força já mostra que ela tem uma característica de energias mais densas, uma característica de energias capazes de modificar o ambiente, que são exatamente as energias da ectoplasmia, as energias que já começam a chegar no processo da ectoplasmia. Então, vamos pegar então, no nosso caso, as pessoas que estão estudando conscienciologia, alguns indicadores que ela pode perceber aí com relação ao processo da ectoplasmia. Primeiro, como funciona? Vou fazer algumas perguntas para que nós possamos responder e a partir disso fazer um diagnóstico. Como você funciona com a sua desassimila? Ou seja, você, na hora que assimila, você sente uma pequena dor de cabeça, na hora que você faz uma assimilação simpática, assimilação que consegue, sente uma pequena dor de cabeça, sente um desconforto, ou você tem, vamos dizer assim, alterações somáticas que são ostensivas, como, por exemplo, a diarreia, ou, por exemplo, aumentar a condição de urinar mesmo mais, sudorese exacerbada. Então, perceba só, isso aqui são alguns fenômenos que já começam. Estou falando questões assim, negativas da assimilação, mas que não ocorrem com todas as pessoas, ocorrem mais com as pessoas que têm energias densas. As pessoas que não têm tantas energias densas, a tendência é ela assimilar e ela ter um efeito, dor de cabeça, alguma coisa mais light. E essas outras já estão. Até para tentar ajudar a esclarecer, quer dizer, o fenômeno, como se diarreia ou esse tipo de ocorrência, quer dizer, não aquela diarreia, mas não aquela diarreia, aquele processo que ocorre normal depois de uma comida, depois de um... É instantâneo. É instantâneo, quer dizer, é um efeito inesperado muitas vezes, um processo atípico, fora do comum, que aí a gente pode relacionar com a energia. A pessoa entra no ambiente e ela sente. Ela tem uma assimilação de energias negativas e ela sente isso na hora. Então, esse tipo de repercussão na pessoa, ela não ocorre com qualquer pessoa. Então, a gente tem uma lista de repercussões, quem fez os nossos cursos sabe aí dessa lista de repercussões, que vai desde a dor de cabeça, desde algum desconforto na nuca, até as repercussões maiores, que essas ocorrem com as pessoas que têm mais energia. Então, estou pegando por um ponto primeiro, vamos dizer assim, até certo ponto patológico, mas que é plenamente superável. A pessoa pode, a partir disso aí, perceber, opa, eu tenho energias densas, então eu sou mais suscetível ao processo parapsíquico já de cara para perceber. Um segundo ponto que a gente pode avaliar aí é essa questão que eu falei da mudança que a gente faz no ambiente. Então, por exemplo, você é aquele tipo de pessoa que quando você está de mau humor, você entra num lugar e aquilo causa um transtorno generalizado. Por exemplo, animais domésticos ficam alterados, começa a quebrar coisas dentro de casa, outras pessoas esbarram em coisas e caem, outras pessoas, não é você. Então, isso normalmente é um efeito da pessoa ectoplasta. Então, pegando a partir de pontos, como eu falei, patológicos, que a gente pode melhorar, a gente tem alguns indicadores que já mostram que aquela pessoa tem um grau de ectoplasmia. Tá? Outra questão já é o lado oposto. Quando você tem uma ideia ou uma coisa positiva, você está de bom humor, você é aquela pessoa que só de entrar no ambiente, todas as pessoas se modificam a favor pelo seu bom humor. Então, ou seja, todas as pessoas se sentem bem, ou sentem que há alguma coisa diferente pela sua presença. Então, isso já mostra que você também tem alguma capacidade maior de exteriorizar energias, ou de, vamos dizer assim, dominar os ambientes a partir das suas energias, que já mostra que tem uma energia mais densa, então, que é uma predisposição à ectoplasmia. E, por último, se você é epicentro de efeitos físicos, que aí é o caso clássico que a gente aí já, vamos dizer assim, acho que todos entendem, né? Que é se a partir de você se promovem efeitos físicos, como livros que se movem, livros que caem distante, ou outros tipos de efeitos físicos, aí, água, temperatura, por exemplo. Normalmente
principalmente coisas com relação à água, isso mexe bastante, então onde tem água você pode, a partir disso, por exemplo, como eu falei lá o caso, derrubar copo, quebrar copo, sem você encostar no copo. Então são alguns efeitos que surgem a partir da pessoa parapsíquica. Agora, principal da pessoa parapsíquica é ectoplasta, principalmente isso na sua adolescência. Essas coisas todas que eu falei, era uma coisa comum durante a sua adolescência, isso já é um indício, um prenúncio de que você tem esse processo da ectoplasmia. Hoje jamais. Bom, você está falando de vários aspectos que a gente pode imaginar uma gradação, né? Quer dizer, o simples fato de você já conseguir ter uma maior interação com o ambiente, isso já demonstra um nível de ectoplasmia, ainda que inicial, vamos dizer assim. Mostra uma predisposição. Predisposição, perfeito. E o efeito físico em si é o efeito do ectoplasma em si mesmo, né? Já é a cura, por exemplo. Já é a cura e tal. Aí, até porque eu estou te falando isso, porque nós temos duas perguntas que vão dentro do que você está falando. A questão toda é, se a pessoa é esponja, como ela reage a essa, vamos dizer, a essa absorção, que é aquilo que eu falei anteriormente. Aí você vai ter um diagnóstico mais preciso da ectoplasmia. Tá. Bom, a outra pergunta aqui é do Reginaldo, lá de Recife, que ele diz o seguinte: qual é a participação da ectoplasmia no evento da macro-PK? É a primeira parte. E a segunda parte da pergunta é se poderá ter um efeito macro-restaurador, que seria um extremo oposto, né? Como construção de órgãos físicos ou a retirada dos mesmos sem o corte, talvez até nessas cirurgias comuns aí parapsíquicas. Muito boa pergunta. Vou responder até com um dos tópicos que a gente botou aí na divulgação da palestra, que eram a taxologia da ectoplasmia, ou seja, quais são os tipos ou tipos de fenômenos de ectoplasmia que podem ocorrer. Podemos classificar os fenômenos de ectoplasmia em dois tipos, os positivos e os negativos. Vamos começar com os positivos. Fenômenos positivos da ectoplasmia. O primeiro é o fenômeno da materialização, ou seja, você consegue, a partir dos casos vários que ocorreram aí, como desses exemplos que a gente citou, a partir da esterilização de energias, a essa esterilização de energias, esse plasma, a esterilização de energias mais densas, ela ser veículo de materialização. Por exemplo, de uma consciex, por exemplo, ter uma ideia extrafísica dentro de uma consciex. Então você pode, por exemplo, materializar uma planta, você pode materializar um morfopensene que estava na extrafísica. Então isso é um caso comum, às vezes até utilizado em desassédio de materialização de morfopensenes. Você traz um negócio como se fosse assim, em rompimento de um processo que está no extrafísico, ele irrompe na intrafisicalidade. Então esse é um fenômeno positivo. Tá? Um fenômeno positivo que eu acho um ideal, que é o que a gente deve desenvolver, a gente deve conhecer e chegar a dominar, que é o fenômeno da semimaterialização. Como é que funciona esse fenômeno da semimaterialização? Também utilizando a ectoplasmia. É o fenômeno de você, a partir dessas energias densas, favorecer a aproximação das dimensões, favorecer a semimaterialização de uma consciex. Ou seja, aquela consciex que às vezes é mais difícil da gente ver com o parapsiquismo, a gente pode, com o parapsiquismo, se aproximar dela, mas ao mesmo tempo, pelas energias densas de um outro parapsíquico, ela se aproxima da intrafisicalidade. Então é como se você fizesse, aumentasse ou favorecesse o parapsiquismo das pessoas, a partir da semimaterialização. Esse é o fenômeno que a gente busca promover, por exemplo, no trabalho do acoplamentário. A gente busca promover a semimaterialização a partir da clarividência facial. Ou seja, a gente exterioriza energias para que favoreça uma energia mais densa, que aquela consegue se aproxime. Mas nós não queremos chegar até o ponto da materialização, que é aquele que qualquer um viria. Porque aí há um desgaste muito grande do sensitivo, do parapsíquico, há, vamos dizer assim, muitas vezes um desgaste muito grande da plateia. Então há o fenômeno ideal, eu vejo, do ponto de vista do estudo da conscienciologia, é o fenômeno intermediário, que é o fenômeno da semimaterialização. Mas nós temos que ser capazes de entender e dominar esses todos. A semimaterialização é extremamente assistencial, que ela permite que as pessoas acessem os amparadores delas, às vezes,